Olá, como é que você está? Hoje é mais um momento de devocional e eu queria pensar com você no texto de Ageu capítulo 1, versículos 3 e 4, para nós pensarmos sobre as nossas prioridades. O texto diz o seguinte: Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Bom, para a gente entender o que está acontecendo aqui nesses versículos, eu preciso te trazer um contexto histórico. O povo de Israel tinha voltado do exílio da Babilônia. Por causa da sua desobediência e idolatria, Deus tinha prometido a eles que eles ficariam 70 anos exilados. E depois dos 70 anos, eles voltariam para a Terra Prometida. Uma vez que eles voltaram para a Terra Prometida, eles tiveram que reconstruir diversas coisas. Suas próprias casas, a muralha de Jerusalém e o templo de Deus, que ficava no centro de Jerusalém. Mas, como Deus denuncia aqui, o povo tinha parado de reconstruir o templo. Estava tão preocupado e ocupado com as suas próprias coisas que estava negligenciando todo o aparato religioso da própria nação. E Deus então chama o povo a reconstruir esse templo. E é interessante a gente pensar que a presença do templo, ou o templo no meio do território de Israel, mostrava e significava que o povo de Israel estava em relacionamento com Deus, porque Deus estava no meio do seu povo. E olha só como Deus se apresenta dessa forma, uma vez que Ele vem falar com o seu povo. Ele está atento àquilo que o seu povo está vivendo, àquilo que o seu povo está fazendo. Nada escapa do conhecimento de Deus. Mas o povo então estava com outras prioridades. O povo não estava preocupado com aquilo que era da parte de Deus. Estava preocupado apenas com aquilo que era de sua própria parte. Daquilo que eles queriam fazer. Daquilo que poderia satisfazer o próprio coração. E Deus vira e fala: Não. Por que vocês acham que vocês devem ter casas bonitas, sendo que a minha casa está lá, mal construída e totalmente ignorada? Na nossa vida pode acontecer esse tipo de coisa. Muitas vezes nós estamos tão preocupados e com uma prioridade tão grande quanto a nossa família, ao nosso trabalho, aos nossos estudos, que nós nos esquecemos de quem Deus é e de como é Ele quem nos dá todas essas coisas. E por focar tanto nisso, nós nos esquecemos do nosso relacionamento com Deus. Minha pergunta para você é: como é que você tem vivido a sua vida devocional? Como é que são os seus momentos de oração? Você tem se dedicado a viver com Deus diariamente, tendo Ele como uma prioridade para você pensar o seu trabalho, para você pensar os seus estudos, a sua família? Ou essas coisas estão vindo em primeiro lugar? Jesus é o nosso maior exemplo de prioridade no lugar certo. Jesus era capaz de deixar multidões se isolar no alto de uma montanha para orar e falar com Deus, se preocupando em estar cheio dele o tempo todo, para que assim ele pudesse cumprir a missão dele, para que assim ele desse prioridade às demais coisas que precisavam de sua atenção. Ele sabia que não poderia cumprir nada do que cumpriu sem priorizar Deus em sua vida. Se você e eu, nós já somos salvos no Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que temos essa intimidade, temos a condição de ter intimidade com Deus. Esse é o convite da palavra de Deus para você hoje. Mas se você ainda não crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, creia. Creia para que você fique perto de Deus, para que você satisfaça o seu coração de forma completa naquele que é do tamanho do vazio que existe no coração. Deus deseja ter um relacionamento conosco e não quer que a gente viva bem vivendo a parte dele, porque isso não é viver bem. Mas uma vez que nós vivemos com Ele,
independente da nossa situação, nós podemos viver alegres e satisfeitos por toda a eternidade. Tenha Deus como a prioridade do seu coração. Tenha Deus como a prioridade das suas ações. Tenha Deus como a prioridade dos seus pensamentos. Eu posso te falar, a vida nunca mais vai ser a mesma. Que Deus abençoe. Até uma próxima vez.